precisamos da mensagem da volta de Jesus. Se tem uma mensagem que traz ânimo, se tem uma mensagem que renova a esperança, se tem uma mensagem que renova a fé, se tem uma mensagem que de fato traz o verdadeiro avivamento e a renovação, é a mensagem da volta de Jesus. Tanto é que a palavra de Deus nos assegura dizendo: consolai uns aos outros com estas palavras. Com que palavras? As palavras da volta de Jesus. Em breve Jesus voltará. E vocês hoje irão presenciar um resumo, um esboço, uma visão panorâmica do estudo do plano divino através dos séculos, e mostraremos alguns sinais da volta de Jesus que nós estamos a presenciar todos os dias nos noticiários. Eu lembro-me de uma palavra que está em Lucas 19:40, que diz o seguinte: se nós nos calarmos, as pedras clamarão. E as pedras têm clamado, porque a igreja não tem pregado a mensagem da volta do Senhor Jesus. A mídia está pregando. Eu há pouco tempo pregava na rua. Eu fui pregador de rua há 3 anos. Não estranhem o meu tom de voz e às vezes se eu falar muito alto. Eu fui pregador de rua há 3 anos. E quando eu estava pregando na rua, na cidade de Vassouras, eu via muitas pessoas me ignorando, desprezando. As pessoas não creem na Bíblia, na sua maioria das vezes, são céticos, críticos. Eu falei: vocês podem ignorar a mim e desprezar a palavra de Deus, mas o certo é que, querendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, vocês estão ouvindo a palavra da profecia todos os dias nos noticiários. Quando você vai para o Jornal Nacional, quando você ouve a Band, a Record, o SBT, são mensagens apocalípticas. Todos os dias nós estamos ouvindo os noticiários. Ainda hoje eu conversava com os irmãos, nunca se ouviu na história da humanidade se falar tanto de acidentes automobilísticos e aéreos. A profecia de Naum está se cumprindo, os carros se chocariam nas praças, correriam como tochas, como relâmpagos. Nós estamos vendo o crescente da corrupção, da violência, pai contra filho, filho contra pai, atrocidades das mais bárbaras. Agora recente, perto de casa, 50 quilômetros de onde eu moro, um garoto de 12 anos matou a sua avó, arrastou pela janela do quarto e colocou no trilho de trem. Imagine uma criança de 12 anos. Nós temos visto coisas estarrecedoras, que são cumprimentos da palavra, porque a paz foi tirada da terra, desde quando o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado. Então, na verdade, meus amados, nós estamos vendo a brevidade da volta do Senhor Jesus, diante de todos os acontecimentos que estão à nossa volta. Nós temos então usado esse mapa para adiantar para vocês. Esse mapa, ele foi elaborado por Alexander Darwin, na Inglaterra, já há muito tempo. Esse irmão já falecido está com o Senhor. E um irmão, Lourenço Olson, um pentecostal, traduziu do inglês para o português. E esse mapa caiu nas nossas mãos, na mão dos irmãos unidos. Nós perdemos os direitos autorais dessa obra-prima, dessa inspiração divina tremenda. A nossa igreja bobeou, muitos irmãos desprezaram, porque alguns irmãos que utilizaram o estudo desse plano divino tiveram a infelicidade de marcar o dia e a hora da volta de Jesus. E aí então o mapa em si, o estudo da escatologia da volta de Cristo, caiu no descrédito. E nós somos muito dados. Quando estamos no extremo, nós vamos para o outro extremo. Não temos um equilíbrio. E nós temos procurado resgatar o verdadeiro valor e conteúdo desse mapa com a palavra profética na área de escatologia, mostrando a volta de Jesus. Não tenho medo de falar que Jesus em breve voltará. E não cairei na cilada de Satanás, marcar o dia e a hora. Porém é sabido, é conhecido o tempo em que vivemos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Vamos para Isaías 42,
o versículo 9: eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. Nós elaboramos uma apostila durante um ano sobre o Apocalipse. As pessoas têm muito medo de defrontar com o Apocalipse. É uma raridade as nossas igrejas evangélicas estudarem o livro do Apocalipse, e em especial a escola dominical. Eu acho que de tanto eu falar, a igreja de São Carlos ouviu. Deve alguém ter contado para eles que a nossa igreja tem 130 anos de existência e nunca elaborou uma lição escola dominical do Apocalipse. E agora eles colocaram. Estão estudando as igrejas da Ásia Menor do Apocalipse em revista de escola dominical. Amém. Essa revista agora foi lançada com estudos do Apocalipse. Aqui nós temos o Apocalipse versículo por versículo, do capítulo 1 até o capítulo 22. O livro do Apocalipse se divide em 3 partes, e você descobre isso no capítulo 1, versículo 19, aonde João descreve para nós as coisas que ele viu, a primeira fase, as coisas que são, a segunda, e a última, as coisas que em breve hão de acontecer. Então nós vemos a divisão do livro do Apocalipse, por exemplo, aqui nesse quadro, nesse rolo, nesse pergaminho que está aberto aqui, as coisas que João viu, o primeiro advento do Messias, Jesus entre os 7 castiçais. Quando Jesus esteve na terra, durante os seus discípulos, nós temos então a primeira parte do capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que são, capítulos 2 e 3. O livro do Apocalipse já está aberto. Nós já estamos vivenciando as profecias do Apocalipse. O livro de Daniel estava fechado, e Deus falou para Daniel: olha, deixa isso para lá, isso é para o tempo do fim. Agora nós já temos chegado no tempo do fim, e o livro, não só de Daniel, Ezequiel, Isaías, alguns salmos, e em especial o Apocalipse, estão abertos. Nós estamos no capítulo 2 e 3 do Apocalipse, melhor dizer, capítulo 3. Agora, já na reta final, vivenciando Filadélfia e Laodiceia, cristianismo e cristandade, os cristãos verdadeiros e os cristãos professos. Nós estamos no capítulo 3 do Apocalipse, as coisas que são. As coisas que hão de acontecer é do capítulo 4 até o 22. E o interessante é que ele narra acontecimentos que se dará dentro da grande tribulação, um período de 7 anos, cumprindo a última semana da 70ª semana do profeta Daniel, capítulo 9, de 24 a 27. Nós temos do capítulo 6 até o 19, acontecimentos que irão acontecer dentro da grande tribulação, após a saída da igreja, ou seja, a igreja é arrebatada, começa então a grande tribulação, onde irá desencadear os 7 selos, as 7 trombetas e os 7 castiçais do Apocalipse, sobre o mundo ímpio. E aqui vai ser manifesto o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. Então nós vemos aqui no Apocalipse alguns detalhes simbólicos, mas tem muita coisa que é literal, e essa apostila vai te ajudar a você compreender mais sobre o livro do Apocalipse. Aqui não está a palavra final, viu? Não somos o dono da verdade. Examina tudo e retém o que é bom. Nós aprendemos alguma coisa com os nossos irmãos que nos doutrinaram, nos discipularam, e Deus foi nos trazendo algo mais para acrescer nesse estudo. As 5 pedras de Davi é algo que me deixava curioso. Por que Davi apanhou 5 pedras? Ele enfrentou o gigante Golias pela fé ou por vista? Estava indeciso, será? Se a primeira pedrada não desse certo, ele tinha mais 4 no alforje? Seria para isso que ele apanhou as 4 pedras? Não. Para começar, número 5 é o número da graça. Número 4 é aquilo que é completo. Das 5 pedras ele usa uma. Ele derruba o gigante, que representa Satanás, o adversário maior.
entre aspas, porque não existe palestinos e nem terra dos palestinos. São os antigos filisteus, os mesmos cananeus, amorreus, jebuseus e assim por diante. Bom, então como eu estava dizendo, nós temos as 4 pedras que sobraram. Quando você chega lá em 2 Samuel 15, 21, você vê 4 outros gigantes da descendência de Golias de Gate, que os valentes de Davi o derrotaram, porque aquelas 4 pedras que sobraram, elas eram simbólicas desses outros 4 gigantes, onde esses 4 gigantes representariam 4 guerras que Israel teria que enfrentar, aonde a primeira foi em 1948, a segunda em 56, a terceira em 67 e a 4ª guerra em 73. Israel desbaratou seus inimigos e permanece na terra e permanecerá até o fim, porque Deus, Jeová, é fiel. O que ele prometeu a Abraão, Isaque e Jacó há de se cumprir. Então nós vemos essa linda história das 7 guerras de Israel. Além das 7 dispensações, que são 7 períodos de tempo, nós temos as 7 guerras, os 7 grandes julgamentos. Falamos também sobre os 7 castiçais de ouro. As igrejas, na verdade, são 7 períodos proféticos da história do cristianismo até o presente momento e o seu arrebatamento. Além desses estudos, nós temos uma área de escatologia, onde nós abordamos sobre a primeira e a segunda volta de Jesus, e mostrando também a questão do arrebatamento da igreja. Nesse estudo falamos sobre as 2 ressurreições, a primeira e a segunda. Falamos sobre a grande tribulação e os seus acontecimentos. E além desse estudo de escatologia, nós temos outro estudo que nós chamamos o esboço político da história da humanidade. Quem dominará o mundo? Com base nessa estátua de ouro que você pode ver no sonho de quem mesmo? Sonho de Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2. Daniel no capítulo 7, ele vê o mesmo sonho, porém não com esses metais, mas em forma de animais, porque é assim que o Senhor Deus vê os reinos constituídos pelos homens que se opõem ao seu governo teocrático. Então nós temos esse estudo lindo também, muito precioso. Quem dominará o mundo? Quem está dominando no presente momento? E mais os outros 2 estudos que nós temos contidos nessa apostila, as 4 fases da terra, e também, não se assuste, os 3 infernos. É isso mesmo, então? Nós temos um estudo sobre os 3 infernos. Há algumas pessoas que acreditam que não há inferno. Algumas linhas doutrinárias dizem que não há inferno. Inferno é o subproduto da imaginação do ser humano, que tem medo da morte. Mas na verdade, a Bíblia nos fala sobre 3 infernos. Uma coisa que me impressiona é que nós vemos, à luz da Bíblia, e com o auxílio desse mapa, a brevidade vinda de Jesus. Deus, na eternidade passada, Ele elaborou 7 períodos de tempo para a humanidade. Nós temos o período da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça ou período da igreja e, por fim, o milênio. Desses 7 períodos de tempo que Deus elaborou para a humanidade, cujos períodos são períodos em que Deus leva a criatura humana à prova no tocante à sua obediência, nós já estamos vivenciando o penúltimo período, ou seja, o 6º período para a humanidade. Esses outros para trás, todos já passaram, se cumpriram. E até mesmo as pessoas que não conhecem a Bíblia têm noção de que o período da lei já ficou no passado, como tempo patriarcal, governo humano, período da consciência, a era do dilúvio, a geração antediluviana e também o período do jardim do Éden, o tempo da inocência. Nós estamos agora no período da igreja, o tempo da graça, a maior dispensação que tem acontecido na história da humanidade. Então por aqui vocês veem
que nós estamos próximos não só da volta de Jesus, mas também do fim do mundo. Estamos vivendo o penúltimo período. Logo depois vem o último, que será o período do milênio, onde Jesus literalmente reinará 1000 anos sobre a terra. Um outro fato interessante também que você pode observar é que nós temos aqui o sonho da estátua de Nabucodonosor, que fala dos tempos dos gentios, que começou aproximadamente 606 a.C., a partir da contagem do rei Artaxerxes, que ele deu para Neemias na reconstrução do muro, em 445 a.C., começou então o chamado os tempos dos gentios. Só uma explicação do porquê que essa estátua ela está deitada aqui no mapa, sendo que na Bíblia ela foi vista em pé. Bom, ela está deitada, primeiro, porque a colocação dela na sua pintura ficaria desproporcional, deixar ela em pé, por causa das suas partes que se destacam, e por outra, porque aqui nós temos um tempo dentro de um outro tempo, ou seja, os tempos dos gentios, que começou com Babilônia, dentro das dispensações. Por isso que ela está deitada no mapa do plano divino. Um tempo dentro de um outro tempo. Os tempos dos gentios. Nesse sonho da estátua, Babilônia já passou, o Império Medo-Persa, representado pelos peitos e os braços de prata, o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, com o ventre e as coxas de cobre também já passou, e as pernas de ferro, representando o Império Romano, parte oriental e ocidental, também já passou. Isso consta nos anais da história secular, que comprova a veracidade da Bíblia, e nós estamos agora exatamente já nos pés da estátua do sonho de Nabucodonosor, faltando apenas o cumprimento da pedra cortada sem auxílio de mão, que ferirá os 10 dedos da estátua, que é a mesma representação dos 10 chifres da besta do Apocalipse. Então, para vocês verem como o apóstolo Paulo ele fala em Romanos 13, digo isto, conhecendo o tempo, que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, tem muitos de nós cristãos que não dá por conta que a volta de Jesus é iminente, está mais perto do que você possa imaginar. Eu temo de não ser dada a oportunidade, de não termos tempo de apresentar esse estudo em uma outra ocasião. Você está esperando que vai acontecer um outro Natal? Você está esperando a Copa do Mundo em 2010? Cuidado que você ou o mundo não chegará lá. Jesus está voltando, e quando ele voltar e arrebatar a igreja, esse mundo vai virar de perna para o ar, porque o sal e a luz sairá da terra, e esse mundo vai entrar num colapso generalizado, e nós já estamos vendo os princípios de dores. Meus amados, isso é sério, e tem irmãos que estão brincando com a volta de Jesus, não estão levando a sério a palavra profética, não enxergam um palmo na frente do nariz, porque estão emaranhados no secularismo, vivendo somente para si mesmo, num egoísmo, numa avareza sem fim, que perderam noção que aqui são peregrinos e forasteiros, que a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que em breve transformará o nosso corpo mortal. Acorda, igreja, desperta, meu irmão, Jesus está voltando. Nós estamos vendo os sinais, é a penúltima dispensação, já estamos nos pés da estátua. Quando você olha para as 7 igrejas do Apocalipse, nós já estamos vivenciando as 2 últimas, Filadélfia e Laodiceia. Tem gente que tem medo de orar para que Jesus volte, porque o seu ente querido se converteu. Meu amigo, Deus é justo, ninguém vai para o inferno indesculpável. Se o seu amigo morrer amanhã, ou se a igreja for arrebatada hoje e o seu parente for para o inferno, é culpa dele. Deus não tem culpa. Ele está 2000 anos pregando o seu amor e a sua graça. Você está pensando
ficar 6, 4, 10 anos aprendendo a língua de um índio para você pregar o evangelho para ele? A volta de Cristo independe da pregação para o mundo todo. O mundo todo. Jesus voltará a qualquer momento. E todos vão prestar conta diante de Deus. Ele é justo em todos os seus caminhos. Agora nós temos que o evangelho do reino, ele voltará a ser pregado no mundo inteiro. Os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, eles pregarão o evangelho do reino, que apresenta Jesus como rei e salvador. O evangelho da graça, que apresenta Cristo como filho de Deus e salvador, não está responsabilizado de alcançar o mundo inteiro e nem vai alcançar, porque Jesus voltará a qualquer momento. Os flagelos que acontecerão no Apocalipse é para a grande tribulação, para o mundo ímpio e para os gentios, os judeus não arrependidos. A marca da besta não é para a igreja, porque nós temos a marca do Espírito Santo do Senhor. Nós seremos tirados antes da calamidade final. Se a igreja for arrebatada hoje, se for, o mundo ainda vai durar 1007 anos, 1000 anos do milênio, mais 7 anos da grande tribulação, onde esse tempo será abreviado por amor aos escolhidos, não por amor aos eleitos. Os eleitos são a igreja, os escolhidos é os remanescentes de Israel, que passarão pela grande tribulação, assim como Noé foi preservado dentro da arca, sem ser destruído pelo dilúvio. Israel será preservado, mas passará pela tribulação. A igreja sai antes, como Enoque saiu antes do dilúvio. São figuras e textos que confirmam essas veracidades proféticas e mostram num bom e alto tom que Jesus está voltando. Nós temos 4 fases da terra: a terra original, a terra restaurada, onde Deus plantou o jardim do Éden, a terra após o dilúvio e a nova terra, aonde na eternidade futura Deus descerá do céu de glória e morará com a sua criatura humana remida pelo sangue de Jesus. O número 4 é aquilo que é completo. A primeira fase da terra já passou. Ela foi destruída pela rebelião dos anjos, aonde a terra ficou caótica, transtornada, inundou-se e encheu-se de trevas. Deus restaurou a terra em Gênesis 1, verso 3 e diante, plantou o jardim do Éden e colocou aqui os nossos primeiros pais, onde começa a história da humanidade, que está com cerca de 6.000 anos. Então aqui nós temos a terra original, foi destruída em trevas. A terra restaurada, com o jardim do Éden, foi destruída pelas águas. E a terra que agora existe, depois que Noé saiu da arca para a reconstrução de um novo mundo, é a terra que nós vivemos, está reservada para o fogo eterno. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, nos assegura que o mundo que agora existe será destruído por fogo. A quarta fase da terra, ela é indestrutível, a eternidade futura com Deus. Então nós vemos que nós já estamos muito próximos à volta do Senhor Jesus. Você quer ver um fato curioso? Me permita só um instantinho. Até a indústria automobilística já sabe que Jesus em breve voltará. Nós temos o Alfa, que fala do princípio. Nós temos o Ômega, que fala do fim. A indústria automobilística, quando estava começando a descortinar o andamento acelerado das profecias bíblicas, quando começou os flagelos a acontecerem, a problemática climática a partir de 1995 para cá ainda mais, a indústria automobilística lançou o Alfa Romeo. Mas por tempo do fim, as coisas já bem encaminhadas, os acontecimentos se atropelando, as guerras de Israel entre as nações árabes, a indústria automobilística lançou o Ômega. Como se não bastasse a indústria automobilística
automobilística, por fim, lançou a besta. E o difícil da besta é trocar o pneu, porque ela dá coice. Então nós vemos a própria indústria automobilística mostrando que Jesus está voltando, e tem igrejas que proíbem pregar sobre isso, porque essa é uma mensagem que não enche os bancos da igreja, que amedrontam as pessoas, que assustam e que fazem com que elas abandonem as igrejas e não querem mais vir às reuniões. Mentira de Satanás. Aquele com quem está a minha palavra falha com verdade. O que tem a ver a falha com o trigo? Não é a minha palavra como um martelo, como um fogo e como um martelo que esmiuça a penha? Fale a minha palavra com verdade, quer eles gostem ou não, quer ouçam ou não. Fale a palavra, porque casa rebelde eles são. Profetiza a igreja, anuncie a volta de Jesus. Não perca a oportunidade no consultório médico, não perca a oportunidade nas filas do banco. Não deixe o mundo te calar, não se intimide, não se amedronte. Vá se encher da unção de Deus, buscar poder e autoridade na palavra, e pregue a palavra com ousadia. Olha no olho e dê uma palavra de consolo, de esperança, de salvação, de vida eterna, e anuncie que Jesus está voltando, e se não se arrependerem e confessarem o seu nome, ficarão para trás. E lembre-se de uma coisa: papai crente não salva filho que vem à igreja, tem que nascer de novo. Deus não tem neto, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Se não nascer de novo, vai para o inferno. E não tem oração de vovó e de mamãe que vai te salvar. E eu vou te falar uma coisa: depois que o homem partir dessa vida sem esperança, sem salvação,